Boa noite, pessoal. Mais uma vez tentando gravar nossa aula, né? Afinal de contas, estou devendo essa aula de segunda-feira, que é sobre a qualificação de direito real, né? Estou tentando abrir aqui meu computador para ver se baixa a nossa LINDB, que é a nossa análise de caso. Lembrando, na nossa última aula a gente falou sobre qualificação. O que é qualificação? É o processo pelo qual nós identificamos qual sistema jurídico vai resolver uma situação concreta. Ou seja, se dentro do o elemento de conexão, ele não define a resolução para o caso, mas ele indica o sistema normativo que vai resolver aquele caso específico. Então, lembrando, na última aula a gente foi falar que qualificação não era igual a subsunção normativa. Então, a gente não identifica uma norma e resolve no caso concreto, numa situação concreta, a resposta para aquela norma. Na qualificação, a gente indica o sistema normativo que vai resolver aquele caso. Então, inicialmente, a gente foi observar em relação às qualificações pessoais. A LINDB, ela divide em 3 grandes grupos de qualificação. As qualificações de natureza pessoal, que são aquilo que qualifica a pessoa, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Na última aula a gente falou sobre a questão da qualificação da pessoa física. E a gente foi lá e fez a leitura e análise do artigo 7º da LINDB, Lei de Introdução às Normas Gerais do Direito Brasileiro, certo? A LINDB é uma lei para a gente muito antiga, que é uma lei de 4 de setembro de 1942, inicialmente se chamava LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Posteriormente, ela é considerada uma lei de introdução às normas gerais do direito brasileiro. Então, ela tem o status de uma norma geral e ela tem o status de uma norma que se aplica não somente ao Código Civil, mas aos outros diplomas normativos. Outro ponto importante, aí a gente foi lá para o artigo 7º e discutiu na LINDB o que é a qualificação pessoal, quer dizer, o que é que qualifica a pessoa, qual o regime jurídico que nos qualifica e quais são os elementos qualificadores. Quais são os elementos qualificadores da pessoa? Nós vimos que o elemento qualificador é o nome, começo e fim da personalidade, capacidade civil e direitos de família, né? Em relação a esses 4 elementos, nós vimos que o que qualifica a pessoa vai ser o domicílio. Então, o domicílio é o elemento de qualificação, certo? Muitos sistemas também adotam outro elemento de qualificação, que é o elemento da nacionalidade, mas não é o caso do sistema jurídico brasileiro. Nosso sistema jurídico, ele adota o sistema do domicílio como elemento de qualificação. Então, a gente tem que observar que o que qualifica a pessoa é a lei do domicílio. A lei em que estiver domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim da personalidade, nome, capacidade civil e direitos de família. Na esteira ainda do artigo 7º, a gente viu que o legislador ele tinha uma preocupação fundamental com o quê? Com a questão do casamento. Então, casamento, ele se prova por simples registro, né? Então, o registro de casamento, ele é válido em qualquer lugar do mundo, desde que obedeça às formalidades essenciais, né? E os impedimentos do lugar da celebração, ele é considerado um casamento válido. Então, casou-se em qualquer lugar do mundo, prova-se que é casado, né, no Brasil, bastando trazer o registro do casamento. Obviamente, esse registro do casamento, em algumas situações, ele vai exigir uma tradução. Exemplo de quando a gente vai ter uma tradução. Quando a gente, por exemplo, precisa abrir uma pessoa jurídica, que a gente precisa saber o regime de bens, certo? Então, esse casamento, muitas vezes, como é um documento público, ele precisa ser validado. E a gente valida esse documento com base na lei da apostila. E tem acesso ao conteúdo desse documento através de uma tradução por um tradutor público ou um tradutor juramentado. Ok? Alguns cartórios fazem esse serviço, que é um serviço relativamente caro, né? Foi o que a gente já discutiu. Então, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma olhadinha na Convenção de Haia da Apostila, que são a convenção que valida os documentos públicos ao longo do mundo inteiro. Não são todos os cartórios que fazem esse serviço. A gente só vai ter a validação do documento nos cartórios que baixaram
compartilham um sistema de nuvens e fizeram todo o processo, né, de qualificação para que seja viável a prestação desse serviço para os indivíduos. Então, a gente sabe muito bem que o casamento se prova por simples registro, mas pode ser que a gente precisa, para ter acesso ao conteúdo do documento, como por exemplo o regime de bens e outros tipos de informação. A gente discutiu na aula passada, quando a gente estava falando sobre a questão da ordem pública, dos bons costumes, que muitas vezes o casamento ele pode não ser válido no Brasil porque ele não é reconhecido como um casamento válido. Exemplo, casamento que vão de encontro aos bons costumes, ou um casamento que vão de encontro à ordem pública. Então, bons costumes, um árabe com suas 4 esposas, da primeira à segunda, eles não podem ser considerados como casamentos válidos, nenhum desses casamentos vão ser considerados casamento válido. A gente já disse até que teve um caso no Brasil de um engenheiro árabe no Rio de Janeiro, que ele pretendeu escrever suas 2 esposas no INSS, mas não conseguiu, e a decisão da Justiça Federal, validada também pelo Tribunal Regional Federal respectivo do Rio de Janeiro, foi no sentido de que não seria possível, ok? A gente também falou sobre a questão da invalidade do matrimônio e também sobre o regime de bens do matrimônio, né? Tendo os nubentes de domicílio diverso, o regime de bens será aquele do primeiro domicílio conjugal, né? Lembrando da nossa historinha do amor que acontece nas ladeiras de Olinda e que depois se torna um amor via internet, e por último a gente tem um casamento tendo cada nubente, cada um das partes, experiências normativas distintas, ok? A gente também falou sobre a questão do divórcio, que é um assunto muito tormentoso e que precisa de atenção. O divórcio, não necessariamente todo divórcio, para ser válido no Brasil, ele precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós temos os casos de divórcios que dispensam homologação, quer dizer, é o caso dos divórcios consensuais, né? Na esteira do novo CPC, no artigo 966, se eu não me engano, ele diz que o divórcio consensual, ele dispensa o processo de homologação, ok? Então, mas o divórcio litigioso, ele precisa ser homologado, como pior ainda, se existe bens no Brasil, a partilha de bens precisa necessariamente ser feita no território brasileiro. A partilha de bens decorrentes da dissolução de união estável, a partilha de bens decorrentes da separação judicial e do divórcio, se os bens existirem no território brasileiro, é competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Isso é um caso que, a meu ver, foi acrescentado no CPC de 2015 de forma equivocada, porque o Superior Tribunal de Justiça ele já tinha se pronunciado sobre isso, validando as sentenças de divórcio realizadas no exterior, mesmo que os bens sejam situados no território brasileiro. Mas, né, quando a lei manda, a gente o quê? Obedece. A gente não tem muita opção em relação aos ditames legais, certo? A gente também falou sobre a questão na aula passada sobre a fixação do domicílio no caso do tutor, curador e do chefe de família, né? Então, o domicílio do cônjuge estende aos filhos não emancipados e do tutor, curador, aos tutelados e aos curatelados, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente tem um caso específico que a gente vai a partir do artigo 8º, que é em relação à qualificação do direito real. O direito real, ele se refere aos bens. O que qualifica os bens? Sejam os bens móveis, quanto os bens imóveis, eles são qualificados pelo lugar em que estiverem situados. O lugar da situação dos bens, sejam bens móveis ou imóveis, determina efetivamente o regime jurídico que vão ser aplicados em relação àqueles bens. É importante, por exemplo, fica muito fácil quando a gente está falando de um imóvel, né? Porque o imóvel não tem muita opção dele ser, por exemplo, circular. Mas a gente tem também bens móveis, por exemplo, ações de empresas, né? As ações de empresas como bens móveis, eles são regulados por qual regime jurídico?
nós vamos ver o que é considerado a situação dos bens em relação às ações, às debêntures, às LCIs, né? Então, essas ações, eles são considerados o domicílio do seu emissor, né? Então, para que uma ação, por exemplo, ela circule, ela seja vendida, ela seja negociada numa bolsa de valores ou que ela seja negociada de um banco, a gente vai ter um emissor. E geralmente, o Brasil, né, pelo menos o emissor que circula vai ser regulado pelo Banco Central. Então, as ações também vão obedecer como os bens móveis, não corpóreos, né, representados títulos de natureza patrimonial, títulos de capital, valores de capital, eles também são regulados pelo lugar em que estiverem situados, considerando a situação dos bens, aquele que foi emitido. Então, o emissor, ele vai ser considerado a situação desses bens. A dificuldade a gente surge, né, quando a gente vai pensar em outros tipos de natureza de bens. Exemplo, né, como a gente vai resolver a situação das criptomoedas. Então, as criptomoedas, talvez em relação a esse sistema, sejam algo que desafia o sistema jurídico tradicional, porque as criptomoedas, elas circulam, né, de forma criptografada e a gente, apesar de ter um emissor, né, a gente muitas vezes não consegue localizar esse emissor. Então, a circulação delas e efetivamente como elas funcionam, elas não têm uma regulação definida, certo? Mas o legislador de 1941 ou 1942 especificamente, ele não tinha muito como saber que o mundo ia enfrentar os desafios da criptomoeda. Então nós por enquanto vamos nos situar naquilo que o legislador conseguia visualizar enquanto seu horizonte histórico. Então o horizonte histórico do legislador era o quê? Era efetivamente os bens definidos no Código Civil da época, que eram os bens do quê? Os bens móveis, bens imóveis, né? Bens corpóreos, incorpóreos, fungíveis, não fungíveis. Então, esses bens dessa natureza seriam fáceis de definição porque eles eram aqueles definidos efetivamente na nossa legislação civilista, que na época era o Código Civil de 1916 e a gente não modificou muita coisa no Código Civil de 2002, certo? Então, lá no artigo 8º diz: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Olha, minha gente, uma coisa interessante, porque isso daí, a situação dos bens, a princípio, ele não vai ser regulado somente pela LINDB. O Código da Aeronáutica e o Código da Marinha também regulam a situação dos bens. Por exemplo, quando a gente está falando em navio e aeronave, a gente considera, apesar deles serem considerados bens móveis, aplica-se a ele a designação dos imóveis pelo seu valor, pela sua natureza, pela sua importância econômica, pela sua efetivamente impacto, né, financeiro. Então a gente vai ter o quê? Muitos desses bens, eles têm outros regimes. Então, os navios e aeronaves, apesar de serem bens móveis, nós aplicamos a eles o regulamento, o regime relativo aos imóveis, certo? Então, todos os navios de bandeira brasileira, sejam eles mercantes ou não mercantes, eles são considerados situados no Brasil e são registrados no Porto de Santos. Então, o que é que acontece? Os navios em alto mar, fora do espaço, né, da zona econômica exclusiva, né, principalmente do território marinho, de acordo com a Convenção de Montego Bay, né, que o Brasil é signatário. Então, nos navios, o que é que vai determinar qual é a lei vigente? Será no navio a lei vigente, efetivamente a lei